Oi, galera! Estamos de volta e vamos para a nossa história. Nós vimos na história passada que José levou a família dele para morar no Egito. Lembra disso? Muito bem. Eles chegaram lá em quase 70 pessoas e eles começaram a morar na terra de Gósen e ali ficaram, se estabeleceram ali. Muito bem. Passando o tempo, foi passando muito tempo. Aquele faraó que gostava do José morreu, aí veio o outro, depois veio outro, passaram-se vários, né? E o José também morreu, passado o tempo ele morreu. E o povo foi ficando ali, foi ficando, e eles foram aumentando, foram tendo filhos, e eles tiveram muitos filhos. Quando eles chegaram lá, eles eram pouquinhas pessoas. O dia que eles vão sair de lá, eles vão estar, milhões e milhões de pessoas. Tem gente que calcula 2 milhões ou até 3 milhões de pessoas. Como crescerem! E eles ficaram lá um tempo, 430 anos. Então ficaram bastante tempo também. Muito bem, mas vamos contar essa história para vocês verem o que aconteceu. Passado todo esse tempo, esse faraó, ou o novo faraó que veio, era um faraó ruim, era um faraó mau, um rei mau. E ele começou a explorar o povo, a família do José, que aí já não era só aquelas poucas pessoas, eram muitos, milhões de pessoas, né? Eles começaram a ser explorados, o povo hebreu. E eles tinham que trabalhar, eles não recebiam nada, eles tinham que fazer as coisas e ainda pagar impostos, eles eram explorados pelos egípcios. E com o passar do tempo, como eles estavam crescendo muito, o faraó ficou com medo que eles fizessem um exército e se revoltasse, rebelasse e lutasse contra e fosse embora. Aí, o que o faraó falou? Olha como que ele é mau, esse faraó. Ele falou assim, agora a partir dessa data, todos os meninos que nascerem vão ser mortos. Por quê? Porque se crescesse um menino, ficasse forte, um homem forte, ia ser um membro do exército, que eles pensavam, né? Aí o faraó falou assim, então para não ter esse perigo deles se revoltarem, vamos matar todos os meninos que nascerem. Então, os meninos que iam nascendo, eles iam perseguindo, procurando onde tinha, as mães tentando esconder. Imagina que sofrimento, né? E aí, nessa época, o povo orava para Deus. Deus, tem misericórdia, tira a gente daqui, nós queremos voltar para nossa terra. Eles estão nos explorando, estão fazendo coisas muito más com a gente. E eles oravam para Deus. E aí, nessa época, uma família teve um filho, um bebê. Eles já tinham outros filhos, mas ele teve um bebezinho naquela época. Quando o neném nasceu, a mãe falou assim, ai, eu não quero que matem o meu filho. E aí ela escondeu o bebê. Durante 3 meses ela conseguiu deixar ele escondidinho dentro de casa, fazendo tudo para ele não chorar, porque bebê chora, né? Mas ela fazia de tudo para ele não chorar, para ninguém escutar que tinha bebê novo ali. E aí foi passando o tempo, ela não tinha mais como esconder o nenê, porque ele foi crescendo, e ela ficou pensando, o que eu vou fazer, meu Deus, o que eu vou fazer para salvar o meu filho? E aí Deus deu uma ideia para ela. Deus às vezes dá umas ideias muito diferentes, muito loucas, né? E aí, sabe que se é de Deus dá certo. E aí sabe o que aconteceu? O que era a ideia? Tinha um rio ali muito famoso chamado Rio Nilo, ainda tem. E esse rio é muito importante para o Egito. E aí o que aconteceu? Ela pegou e fez um cestinho de vime, assim, desse tipo aqui, ó, só que era maior. E ela fez o cestinho e passou um produto, assim, que tipo parece como se fosse uma graxa, mas para não deixar a água entrar, né, nos buraquinhos. E para impermeabilizar, né? E ela fez aquele cesto e ela pegou, colocou uns paninhos dentro e colocou o bebê dela, o menininho dela dentro. E ela falou para a filha dela, ela tinha uma filha que já era mocinha, chamada Miriam. Miriam, pega esse cesto e leva lá no Rio Nilo, coloca no Nilo e deixa navegando lá. E fica de longe olhando para ver o que vai acontecer. E a irmã do nenê fez isso, levou o irmão. Olha ela levando o irmão aqui, ó. Olha ela levando. Tudo com medo de algum soldado encontrar ela no caminho, né? E aí ela levou e olha, ela colocou ele na água.
E aí aqui aí tinha os juncos, aqui junco, essas plantas que tinha aqui, ó. Ela colocou e a cestinha foi embora. E ela foi andando assim na beirada, escondida no junco. E a cestinha foi navegando. E o que acontecia? O faraó tinha uma filha, uma moça, uma princesa muito boa, que não gostava das coisas que o pai fazia, não de matar a criança, não. E ela, todo dia que calor, né, ela ia no rio Nilo para nadar, para tomar banho no rio que ela gostava. Quando tá calor a gente não gosta, ou na piscina, se não tem piscina, até na bacia, na verdade, ou então mangueira, né, joga água assim para brincar, quando tá muito calor não faz isso, a criançada não gosta de brincar disso, então... E aí a princesa estava muito calor, ela ia lá no rio para poder nadar. De repente ela estava ali no rio, tomando um banho no rio, bem tranquila, e ela tinha várias empregadas, várias moças que iam com ela, que ajudavam ela. De repente ela viu a cestinha vindo assim no rio, ó. Aí ela falou para as empregadas dela: olha, uma cesta, vai lá pegar para ver o que é. E aí as empregadas foram lá e trouxeram para ela. Aí ela abriu e ela viu que dentro da cesta tinha um bebê. Ela falou assim: olha, é um bebê, é um menino e é hebreu. Aí na hora ela lembrou: se meu pai ver esse bebê, ele vai querer mandar matar. Porque ele é hebreu. Gente, e agora? Aí ela ficou pensando e ela falou assim: ah, eu já sei, eu não vou deixar matar não. Vou falar pro meu pai que ele é meu agora. Esse bebê agora vai ser meu. Eu vou criar como se fosse meu filho. Vai ser meu. E aí o que aconteceu? Ela ficou pensando assim: mas como é que eu vou criar, cuidar dele? Porque ela tinha várias empregadas que faziam as coisas para ela, né? As servas, né? Que faziam as coisas para ela. E ela falou assim: eu preciso de uma mulher para cuidar desse bebê. Nessa hora, a irmã do bebê estava ali do lado, escondidinha no meio do junco, das plantas, né? Que ficavam na água. E ela escutou aquilo e ela saiu correndo e foi lá: princesa, princesa, por favor, posso falar com a senhora? Ela falou assim: sim, fale. Aí ela falou assim: eu conheço uma mulher que pode cuidar desse bebê. Aí a princesa falou assim: ah, é? Vai lá buscar essa mulher, chama ela aqui. E a Miriam saiu correndo que nem louca. E saiu correndo, correndo. Quando chegou em casa, chamou a mãe. A própria mãe, Deus deu ideia para ela. Ela chamou a própria mãe e veio a mãe correndo também. E a princesa falou para ela assim: ó, a senhora quer trabalhar para mim? A mulher falou: sim, senhora, eu quero. Então a senhora vai trabalhar para mim. A senhora agora vai ser babá do meu filho. Esse bebê agora é meu, vai ser meu filho, eu vou cuidar dele. E a senhora vai ser babá dele, tá bom? Então a senhora vai cuidar muito bem do meu filho e eu ainda vou pagar a senhora, tá? Se precisar de alguma coisa, é só me falar, porque eu não quero que falte nada pro meu filho. Olha como Deus faz as coisas. Deus fez a própria mãe cuidar do próprio filho. E ainda ela ia ganhar um salário. Olha que coisa, como Deus é fantástico, né? É maravilhoso quando Deus faz os planos e a gente segue o plano de Deus, dá tudo certo. Mesmo que parece loucura, mas dá tudo certo. E aí o que aconteceu? Passou. Esse menino, olha, e outra coisa que eu esqueci de falar. Quando a princesa pegou o bebê, ela falou assim: que nome eu vou dar para ele? Deixa eu pensar. Ah, já sei! Eu vou chamá-lo de Moisés, que significa tirado das águas. E ela deu o nome para o menino de Moisés. E aí ele foi cuidado pela própria mãe, né? Ele foi amamentado pela própria mãe, porque ela tinha leite ainda, e ela deu leite para o filho, e ele foi criado pela própria mãe. E ele foi criado com tudo do bom e do melhor. Olha ele aqui, ó, a mãe dele cuidando dele, e olha ele vestindo as roupas do povo egípcio. Ele foi criado lá, ensinado com as coisas tudo do Egito. Tudo muito bom. E o faraó respeitou, não mandou matar não, que agora aquele ia ser o seu neto. Olha só, veja só como é interessante. E o que será que Deus tem um plano na vida desse menino? Deus tem um plano na vida desse menino, gente. Porque Deus salvou a vida dele para um plano muito grande. Sabia que Deus cuida da gente? Sabia que Deus se importa com a gente?
Deus cuida da gente e a gente tem que confiar, orar, confiar em Deus, que Deus está cuidando de nós. E quando Deus for falando o que você tem que fazer, faça o que Deus está mandando, tá? E nós vamos agora descobrir na próxima história o que vai acontecer com esse menino. Ficou curioso? Espere que vem mais, tá bom? A gente se encontra. Beijo, beijo.